como estão vocês? Quarto ano. Hoje vamos trabalhar mais uma vez, né? História. Vamos falar nos caminhos muitos brasileiros. Então, nos caminhos da história, encontramos muitos brasileiros. Como estão esses brasileiros? Como foi a história desses brasileiros no caminho dessa história? E encontramos neles 3 grandes grupos populacionais. Vamos aprender um pouquinho sobre esses grupos? Os indígenas, os europeus e os africanos. O povo brasileiro se formou principalmente a partir desse encontro. E ele só ocorreu porque os portugueses ocuparam o Brasil, criando novos povoados e novas atividades econômicas. Vamos saber o que foi que eles fizeram. As migrações e ocupação do território. O Brasil ele foi dividido em 1494 entre Espanha e Portugal, em um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Então, como a gente viu agora, em 1494, o Brasil ele foi dividido, né, para 2 países, Espanha e Portugal. Podemos observar aí o mapa, como ficou dividido. Portugal, ele ficava com essa partezinha de amarelo e a Espanha com essa parte de verde. Toda essa parte verde fazia parte da área da Espanha, a área que era conhecida, né, como a não colonizada, né, essa parte aí. E vamos aprender um pouquinho sobre essa colonização. As migrações e a ocupação do território. Quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, eles não encontraram um território desabitado, porque aqui as terras já eram ocupadas. Quem era que estavam aqui? Nós já sabemos que eram os indígenas, mas eles começaram a colonizar, a ocupar, né, o lugar que antes era dos índios. Mas os índios, eles foram pacíficos. Eles aceitaram, eles receberam os colonizadores. E os portugueses e os europeus, eles trocavam com os índios alguns presentes, né? E trocavam também esses presentes em troca de trabalhos, para que os índios trabalhassem para eles, fizessem alguns trabalhos para eles. Então, com o aumento também da exploração da terra, os portugueses eles começaram a escravizar esses índios, usando muitas vezes, gente, violência, obrigando esses índios também a se manifestar, a querer se afastar daquela vida, porque ninguém gosta de trabalhar obrigado, gosta? Você gostaria de trabalhar obrigado? Eu não. Eu gosto de trabalhar sim, mas eu gosto de trabalhar porque eu vou lá por vontade própria, mas não porque alguém está me obrigando a fazer esse trabalho. Então os índios eles eram obrigados e não recebiam mais nada por isso. Eles iam e tinham que trabalhar, e os índios eles não tinham o costume de estar trabalhando. Eles trabalhavam sim pelo aquilo que eles precisavam, pelos alimentos, eles tinham uma vida mais tranquila, eles caçavam, pescavam, trabalhavam para suprir suas necessidades. Não trabalhava para juntar, não trabalhava como os portugueses queriam, né, explorar a terra. À medida que eles foram desenvolvendo as atividades econômicas, os colonizadores e os descendentes, os índios começaram a migrar para o interior, eles começaram a fugir para o interior, né, se afastando assim dos portugueses. E novamente, os indígenas eles foram expulsos de suas terras. Os índios eles começaram a também explorar, os colonizadores começaram a explorar também o interior e começaram a também expulsar os índios das suas terras. Então, nos conflitos com os portugueses, muitos desses indígenas foram mortos e escravizados.
e alguns grupos indígenas sobreviveram e foram reorganizados, né, em aldeias por padres portugueses e missionários. Como já vimos, a ocupação territorial brasileira pelos colonizadores começou no litoral e depois avançou pelas regiões do interior. E essas primeiras atividades elas foram ocupadas pelo quê? Pelo cultivo da cana-de-açúcar. E também elas começaram a se concentrar perto de pequenos portos do litoral, marcando assim, porque assim podia facilitar o transporte dos engenhos para os navios, que levaria essas mercadorias para a Europa. A plantação de cana-de-açúcar no Brasil, para a produção de cana-de-açúcar, também hoje é cultivada. E hoje nós também utilizamos como combustível que é o etanol. E o país produz para o consumo interno e para exportação. Não ficou só no passado. Essa cana-de-açúcar até hoje, né, nós também continuamos a comercializá-la pelo mundo. Então é também herança lá do tempo da colonização. Então ficou os vestígios até hoje, até os dias de hoje. E como foi que se deu a colonização do interior adentro? Como o interior do território brasileiro começou a ser ocupado pelos colonizadores? Vamos ver um pouquinho? Para não prejudicar o cultivo da cana-de-açúcar, que era muito lucrativo, a coroa começou a proibir a criação de gado próximo aos engenhos. Então eles trouxeram para o Brasil tanto para fornecer alimento como para fornecer a força, né, para mover as moedas dos engenhos. Mas aí o gado foi aumentando e com esse aumento não tinha mais como manter esse gado próximo aos engenhos, próximo ao cultivo da cana-de-açúcar. Então eles criavam esses animais soltos e aí eles começaram a migrar para o interior do Brasil à medida que esses rebanhos cresciam e começaram a ocupar outras áreas. O gado passou a ser criado em fazendas no interior, como por exemplo na Bahia e aqui em Pernambuco. E aí foi onde foi dando origem a vilas e a cidades que existem hoje aqui pelo interior. Não foi só a criação de gado que levou também os colonizadores a ocupar o interior do Brasil. Salvador e Olinda e outras localidades do Nordeste, elas eram ricas na produção de açúcar. Então, São Paulo, inicialmente uma vila pobre, ele produzia e comercializava produtos agrícolas, gados e escravizados, né? Eles escravizavam as pessoas e aí eles vendiam. E os portugueses queriam escravizar os índios para servir de mão de obra e acreditavam que havia ouro, prata e metais preciosos nas terras brasileiras. Então eles começaram a procurar riquezas e se aventurar pelo interior, seguindo os rios e as trilhas. Então, para isso, eles usavam o gado, eles começaram a usar, que tinha que ir para outros lugares, para procurar lugares para o gado. Mas a visão deles era outra, o interesse deles era outro. Era a procura de escravizar índios, né, para servirem de mão de obra. E também a procura de ouro e prata e outros metais preciosos. Então, essas expedições chamavam-se bandeiras, né, as bandeiras. E os participantes eram os bandeirantes. E esses grupos eram formados por portugueses e indígenas mamelucos, o nome pelo qual os descendentes indígenas e portugueses eram chamados. Olha aí, por onde Raposo Tavares passou e Fernandes, né, e Manuel Pedro. Olha aí os lugares onde estão essas linhas de laranja, foi por onde Raposo Tavares passou.
E as verdinhas foi onde Manuel Preto passou, né? Veja por onde eles foram. A procura, diziam eles, que eram de índios, né? E a procura de terra, mas não era, era de ouro, de prata, de metais. E aí foi a economia territorial. Então, você sabia que a presença dos indígenas na Vila de São Paulo e no Movimento das Bandeiras foi muito importante? Vamos descobrir o porquê. Então, durante o século XIX e o século XXI e o século XXII, muitos chefes indígenas se aliaram aos portugueses para aumentar seu poder em guerras contra os grupos indígenas. Assim, eles passaram a participar dessas expedições para capturar seus inimigos e tornaram-se, assim, inimigos dos portugueses e se adaptaram ao modo de vida do colonizador. Então, os índios, eles estavam com interesse, eles queriam capturar os seus inimigos e, assim, né, se achegaram-se aos portugueses. Os indígenas e os mamelucos ensinavam aos portugueses a melhor maneira de se deslocar pelas matas. E eles guiavam eles, né? E ensinavam também a construir canoas, a navegar pelos rios, porque eles tinham muito conhecimento, passavam conhecimento sobre as plantas medicinais, quais alimentos serviam para que eles pudessem se alimentar. Então, essa foi a maneira que eles ensinaram e por isso que os portugueses também aprenderam os hábitos indígenas. E se misturou indígenas e portugueses. E isso ajudou a formar a cultura brasileira por conta dessa mistura, né? Por conta dessa mistura de hábitos indígenas com portugueses. Então, viu como é importante a gente conhecer a nossa história, conhecer os caminhos indígenas. Então, na próxima aula, continuaremos falando sobre essas histórias tão importantes, tão ricas, né? É riquíssima a nossa história, a história do Brasil é cheia de muitas riquezas. E na próxima, nós vamos descobrir se eles descobriram o ouro, se eles chegaram até o ouro. É muito importante, né? Então, espero vocês no próximo encontro.